Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Anderson, sou fisioterapeuta e técnico em prótese aqui da Bionicenter, né? Nós vamos começar mais uma live daqui um minutinho. É um aquecimento sobre a nossa jornada, sobre a jornada Bionicenter, né? Então hoje o tema vai ser biomecânica e análise da marcha, né? Então vamos dar mais um minutinho aí. E hoje a gente vai ter a presença aqui ilustre do Matheus, tá? Matheus Muno, que ele é fisioterapeuta, é técnico em prótese. Hoje ele é especialista da Ossur, né? Que é um dos maiores fornecedores que tem de prótese hoje no mundo, né? Então, quem quiser saber mais sobre a marcha, sobre as dificuldades que o paciente tem, o que ele pode apresentar, né? Se você tem seu médico, seu fisioterapeuta, que também trabalha nessa área, encaminha essa live para eles aí. E a gente vai começar em mais um minutinho, tá? Só vou dar um recadinho para vocês aqui, pessoal. Então, assim, as inscrições para o nosso workshop, né, da jornada Bionicenter já estão abertas, né? Então, no link da nossa bio aqui no Instagram, vocês conseguem se cadastrar lá para o nosso workshop. Então, o workshop ele vai ser dia 3, 4 e 5 de junho, às 8 da noite também, tá? Onde a gente vai tratar sobre como fazer a indicação correta de uma prótese para o paciente amputado, tá? É assim, entendendo um pouquinho mais dos componentes, o processo de protetização, tá? Então, deixa eu chamar o Matheus aqui para a gente já começar a nossa live. Tem várias perguntas aqui também, né? Deixa eu ver, Matheus, deixa eu achar você aqui. Vamos lá. E, pessoal, vão mandando suas perguntas aqui também, para a gente conversar junto com o Matheus, que é especialista da Ossur aqui também, tá? Então, deixa eu ver. Matheus, consegue me chamar aqui para a gente poder começar aqui? Moderador. Vamos lá. Matheus, na hora que você puder, me chama aqui para a gente poder começar a nossa live. Vou chamar aqui o Matheus. Vamos começar já a nossa live, né? Já tem algumas perguntas aqui. Quem tiver mais pergunta pode mandar aqui para a gente também. Fala, Matheus. Boa Boa noite, meu. noite, Anderson. Tudo Tudo bem? Como é que certinho? tá? Tudo bem por aqui também. Tá bom. Primeiro te agradecer, cara. Obrigado aí pela sua disponibilidade aqui de conversar com a gente, né? Vamos ver se a gente consegue esclarecer dúvida do pessoal aí. Matheus, fala um pouquinho sobre você, né? Quem é você, o que você faz, que eu acho que é legal o pessoal poder entender também. Primeiramente, obrigado, Anderson, pela presença, né? Por estar aqui falando com o pessoal, mostrar um pouquinho do meu conhecimento. Eu costumo falar que eu aprendo também todo dia com o pessoal da área, né? Sou novo, relativamente na área, então é um conhecimento mútuo ali. A gente aprende todo mundo É junto. novo, mas manja muito, né, Matheus? Que eu Como é que... conheço você. É novo, Não, mas manja muito. tô aprendendo, né? Então, isso acho que é uma evolução que vem com o tempo também. Eu sou fisioterapeuta de formação, me formei na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, Tá. que eu tenho muitas saudades, inclusive, muitos amigos que fiz por lá, inclusive minha parceira de trabalho atualmente, que é a Eula. Sim. Assim que me formei, fui para a área de terapia manual, fiz a formação de osteopatia, fiz outros cursos complementares de terapia manual e trabalhava mais com ortopedia, reabilitação esportiva, do modo geral. Sim. E surgiu a oportunidade de eu ir para a ortopedia clínica, né, a ortopedia Uhum. técnica. Isso já tem quase 4 anos. Primeiramente, eu fui para a Otoboc,
né, uma ótima empresa que me ajudou muito, me fez crescer bastante. Atualmente, estou na Ócio como especialista clínico. Uhum. Muito feliz na empresa, inclusive, né, aprendendo, como eu disse, aprendendo todo dia com o pessoal. Não, bacana, bacana. E assim, né, Matheus, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente corre atrás, quanto mais a gente faz curso, mais a gente percebe que não sabe nada, né? Como a gente Que a gente tem que aprender pode mais ainda. aprender, né, Matheus? Eu falo que assim, eu também estou numa jornada aí desde de um tempo aí também, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem coisa nova, mais assim, sempre mais novidades, sempre é, a própria tecnologia tem ajudado muito a Ainda mais gente nessa área, né? bem, né? Mas bacana. Matheus, vamos começar com. Tem algumas perguntas aqui já. Certo. Pessoal, quem quiser, mande pergunta para a gente aqui também. Né? Eu terminando essas perguntas aqui, a gente responde o pessoal aqui da live também. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui, Matheus, é assim: o que é análise da marcha e por que ela é tão importante para os pacientes amputados? Certo. A análise da marcha ela é uma ferramenta, né? Ela pode ser utilizada de uma maneira 2D, bidimensional ou tridimensional, e ela é uma avaliação sistemática da locomoção humana. Né? Então, ela é muito importante não só para os amputados. Né? Então, as pessoas não amputadas, elas utilizam a avaliação biomecânica para questão de desempenho, né, esportivo ou não, Sim, prevenção de lesão, prevenção das articulações do modo geral, né, e músculos. Né? Então, é uma ferramenta que cada vez mais, e com a tecnologia, né, ajudando, auxilia muito na avaliação dos pacientes, tanto amputados quanto não amputados. sim, é uma coisa que não é só aplicada no amputado, né? A gente aplica em todos, no geral. Às vezes, pessoas que têm algum tipo de deficiência, as que não têm deficiência nenhuma ou têm algum problema associado, Né? né, Matheus? Isso. Hoje, na área esportiva, né, se a gente pegar times de futebol, né, de basquete, no modo geral, utilizam muito a avaliação biomecânica, avaliação da marcha, obviamente para diminuir lesão, né, então, de uma maneira como para prevenir lesão, e, obviamente, ver se tem alguma disfunção, questão, às vezes, de diferença muscular, né, entre musculatura antagonista e agonista. Então, cada vez mais, e a tecnologia nos ajudando a isso, temos informações cada vez mais complementares, né, mais fidedignas dessa análise. Não, bacana, bacana. Matheus, tem mais uma pergunta aqui, assim, quais são os princípios, aliás, quais são os principais desafios biomecânicos enfrentados por pacientes amputados ao caminhar? Certo. Bom, inúmeros, né, é multifatorial, inúmeros, né, você que já trabalha na área há muitos anos. Primeiramente, tem a questão da força muscular, que ainda é muito, principalmente no início, é mais debilitada. Equilíbrio, a confiança também é muito importante. E eu costumo falar que, obviamente, conforto é importante, mas a segurança, acima de tudo, eu acho que é o primordial. Porque às vezes não adianta ter o conforto se a gente não tem segurança. O paciente ele tem que estar confortável. Então, essa análise, né, de um modo geral, biomecânica, ela vai nos dizer em relação à musculatura, às articulações, como que o paciente ele está. Então, no início, né, ele vai ter muita dificuldade de equilíbrio, vai ter dores no membro residual, no coto, né, e isso pode atrasar, né, também o processo de reabilitação. É Sim. importante lembrar também que a pré-protetização é muito importante nessa fase inicial. Então, não é só chegar, colocar prótese e sair andando. Né? Então, antes de protetizar, é necessário preparar o membro residual para receber carga. É necessário movimentar a região cicatricial para diminuir sensibilidade tátil. Né? Então, Sim. tudo isso é muito importante para o momento do início. Né? Então, o paciente ele tem que reaprender a andar, realmente. E nessa análise, né, Matheus, a gente consegue enxergar muitas vezes o que está dificultando ali a vida do paciente. Então, assim, desde a descarga, como você falou, descarga de peso, fortalecimento, a gente vai conseguir analisar na análise biomecânica desse paciente Isso. aonde a gente vai conseguir trabalhar. Às vezes o problema pode estar na prótese, às vezes pode estar no alinhamento, pode estar na força muscular que esse paciente perdeu,
Na às vezes um membro que sobrou dele ali, ele pode ter algum problema também que vai influenciar nessa questão também, a né? própria anatomia do paciente, né? Sim. A gente olha, né, as pessoas não amputadas, às vezes o joelho um encostadinho no outro, ou então pessoas que o joelho não encostam, né? Que é o VAR ou valgo. Então, Aham, assim, tem diversas particularidades que influenciam, sim, né? Então, a partir do momento que a gente observa o paciente, a gente tem que ter diversas coisas na cabeça. Então, a questão de anatomia, origem e inserção muscular, função do músculo, para entender um pouco da biomecânica. sim. E até o grupo muscular que a gente vai ter que trabalhar mais nesse paciente para poder ter um sucesso, um aumento do sucesso mesmo na marcha desse paciente, né? Até para, eu falo que muitas vezes na análise biomecânica, né? Se o paciente está com algum problema ali mais complicado, até o gasto energético dele ele acaba cansando mais porque tem alguma coisa errada na análise da marcha dele ali, né? É, primordial, né? A gente vai falar posteriormente de alinhamento, né? A gente entender, né, o que está acontecendo quando o paciente está parado, né, no estático, e quando ele está em movimento, porque muda, né? O paciente parado ele está de uma maneira. Quando ele começa a andar, entra em movimento, vai alterar também, vão entrar outros parâmetros a serem analisados. Sim, sim. Não, bacana, bacana. É assim, é um estudo que, se a gente vê, lá antigamente não se aplicava tanto ao amputado, e assim, e cada vez está se aplicando mais, e a gente, são ferramentas que a gente tem tanto para ajudar o paciente, quanto ele também para melhorar na questão do dia a dia dele, Sim, né? com certeza. É, mais uma vez, a tecnologia ela vem a nosso favor, Sim, né? Tanto os componentes protéticos quanto as ferramentas para análise estão cada vez mais tecnológicas, né? sim, Nos ajuda bastante. Mas para isso a gente tem que entender o básico, né? A questão lá inicial, anatomia, origem de sim. inserção, ação muscular, né? As funções para ir depois para a biomecânica. Não, bacana, bacana. Bom, tem mais uma aqui, Matheus, que é assim: como a perda de um membro afeta a distribuição de forças durante a marcha? Bom, vai afetar totalmente, né? Como eu disse, a questão da anatomia, a gente entender também o nível de amputação, né? Então, por exemplo, pensando num transtibial, que ele só não tem articulação, né, do pé ali, é diferente de um trecho femoral, que é diferente de um desarticulado de quadril, né? Quanto mais alto o nível, menos articulações verdadeiras aquele paciente vai ter. Isso vai influenciar diretamente. Então, mais uma vez, você falou sobre o gasto energético. Ele é essencial, né? Então, a perda do membro vai afetar muito o gasto energético do paciente. A maioria dos pacientes às vezes falam, olha, antes eu fazia durante o dia ir para um lugar, para o outro, para cima, para baixo. Hoje em dia eu não consigo fazer tudo o que eu fazia, né? Então, é o grande compromisso, né? E também o desafio que a gente tem. Sim. Existe até uma tabela, né, com relação ao gasto energético do paciente, dependendo do nível de amputação, se é Isso, unilateral, a gente consegue prever mais ou menos o quanto esse paciente vai gastar de energia a mais do que se ele tivesse com as duas pernas, né? e isso influencia também, né, esse nível de ativação do paciente, nível de atividade, influencia até no componente protético que a gente vai escolher, né? Mais alguma coisa também que a gente tem que relacionar. Sim, exatamente. É muito importante, assim, o componente adequado também é uma grande parte dessa questão da reabilitação do paciente, né? Com certeza. Eu costumo falar, às vezes, o paciente recém-amputado, o pessoal às vezes pensa muito em valores, né? Questão de valores, nem sempre o componente mais tecnológico ele vai ser o indicado para aquele paciente em questão, né? A Eu gente falo tem que que analisar diversos parâmetros. nem sempre o mais caro é o melhor indicado para o paciente, né? Às vezes o mais barato ele vai ficar melhor, né? Sim, Por isso sim. que a gente tem que analisar, né? Qual que é o nível de atividade desse paciente, qual que é o objetivo dele, né? Então não adianta. É um paciente que ele nunca correu, nunca fez nada na vida do esporte, aí ele amputou, ele quer, eu quero uma lâmina esportiva. Então assim, Aham. a gente tem que entender minuciosamente e o componente ele vai ser indicado, né, de acordo com tudo isso, todos esses parâmetros. Eu falo para os pacientes, às vezes eles querem, eu quero uma lâmina de corrida. Eu falo, primeiro vamos andar, vamos aprender a andar, fazer suas atividades todas do dia a dia para a gente poder pensar
no próximo passo, que seria a corrida. Mas A tem que ser corrida. colocado para o paciente também, né? Ó, é Então, importante demais, né, o paciente ele retomar a atividade física, a confiança que ele tinha antes, até a autoestima, né? Isso sim, influencia sim, demais a vida do paciente. com certeza. Não, bacana. Matheus, tem mais uma aqui. Quais são os tipos de próteses mais comuns para amputados e como elas influenciam na marcha? Então, vamos lá. Para membros inferiores, né? A gente tem as amputações parciais de pé, Sim. as amputações transtibiais, né? Ou desarticulações lá do tornozelo. Uhum. Subindo o joelho, a gente tem as desarticulações de joelho ou transfemorais, né? Um pouquinho acima, e os desarticulados de quadril, né? E cada prótese, como a gente falou anteriormente, ela vai ter sua particularidade. Então, depende muito do nível de amputação desse paciente, né? Em relação até a grupos musculares. Então, dependendo do nível de amputação, então, um desarticulado de joelho, ele tem mais músculos que um transfemoral. Né? Se a gente for Sim. pensar na origem de inserção muscular, a partir do momento que tirou os côndilos, né, subiu um pouquinho o nível ali no fêmur, a gente já perde a ação de algumas musculaturas também. Sim. Mas um ponto. Muitas vezes a técnica cirúrgica que foi feita essa amputação, né, porque existem diversas técnicas, mudam as inserções ali musculares, né, onde você vai fazer a amarração da musculatura pós-amputação, que realmente o paciente vai ter uma perda, né, de força, uma perda não é ter perda de alavanca, mas uma perda de Sim, funcionalidade por uma ação de uma técnica cirúrgica diferente, né? sim, isso influencia até, às vezes, as contraturas musculares. O músculo é mais tracionado do que o outro, isso vai favorecer uma encurtação daquele músculo em questão. Então, Sim. vários pontos a serem analisados. É o que eu costumo falar, não é uma receita de bolo. A gente olha, às vezes, o paciente, ele pode ter o mesmo nível de amputação, parecer igual, o membro residual parecido, mas ele é totalmente diferente do outro. Cada Então, um, né? muito importante. Com certeza. Beleza. Matheus, tem mais uma questãozinha aqui para a gente. Como a reabilitação fisioterapêutica pode ajudar na adaptação da marcha em pacientes amputados? Mais uma vez, o paciente ele vai reaprender a andar. Sim. Então, tem que ser respeitada a cada fase. Né? A pré-protetização, então, preparar o membro para receber a prótese, para receber carga. Depois, durante a fase de protetização, obviamente é muito importante a presença de um terapeuta para ensinar a questão da cadência, da aceitação do peso, ou então da utilização da musculatura remanescente que ele tem. Então, mais uma vez, é reaprender a andar e respeitar cada fase. Então, é muito comum no começo, às vezes os pacientes se frustrarem um pouco. Né? Então, ele olha outro paciente lá andando, nossa, mas tá melhor do que eu. Isso é questão de tempo, né? Às vezes, Então, se comparar a outro paciente é uma questão que não se compara, não tem como se comparar, né? Realmente tem uma N fatores aí que vão diferenciar um paciente do outro. E acho que o trabalho do fisioterapeuta é essencial, até para descobrir qual musculatura está encurtada, qual que está enfraquecida, que você tem que fortalecer. Às vezes um grupo muscular específico para melhorar a marcha daquele paciente, melhorar a biomecânica dele. E até na análise da marcha a gente consegue identificar isso daí também, né? ou às vezes até a falta de ativação, porque às vezes não é fraqueza, às vezes o Sim, paciente ele não sabe ativar tal grupo muscular. justamente. É por isso que eu falo, comparar nunca é legal. Comparação é a base da discórdia para tudo. Então, se a gente for comparar, sempre vai ter alguém melhor que a gente, pior que a gente. Então, comparação é a base da discórdia. Exatamente, tá certo. Matheus, tem mais uma pergunta aqui. Quais são as principais diferenças na marcha entre amputados transtibiais, né, os abaixo do joelho, os transfemorais quando a amputação é acima do joelho? É até um pouco óbvio falar, mas é a presença do joelho. Sim, Faz total diferença. sim, Então, se a gente for pensar no transfemoral, que ele não tem duas articulações, que seria o pé e o joelho, tem que ser, mais uma vez, levada várias coisas em consideração. Né? Então, há diversos tipos de joelho. Há joelhos com um eixo só, há joelhos policêntricos, há joelhos mecânicos, eletrônicos, pneumáticos, magnéticos, hidráulicos. Então, o tipo do componente vai influenciar
né? Então, assim, a questão do joelho, a falta do joelho, ela influencia muito no movimento, né? Menos duas articulações verdadeiras comparada com um transtibial, que só não tem uma. Então, o componente protético, ele vai auxiliar muito, mas depende também do componente que a gente for escolher. Então, por um exemplo, um joelho policêntrico, né? Então, a gente sabe que durante a marcha, a fase de balanço, o joelho policêntrico ele vai diminuir a altura, né? Então, ele é um joelho que ele fica menor durante a fase de balanço. Isso vai ajudar a diminuir queda, né? Tropeção, até a estética, né? O paciente sentado, ele vai ficar um joelho mais fechadinho, mais bonitinho. Policêntrico, quando ele flexiona, ele encurta o braço de alavanca dele, então ele diminui a canela durante a flexão e quando ele termina a extensão ele volta ao tamanho exato, diferente no monoeixo, que ele gira sempre em cima daquele eixo central, então o braço de alavanca vai ser sempre o mesmo do joelho, né? É como se fosse uma dobradiça de porta, né? Justa, O monocêntrico, né? justa. De um eixo só. Então ele vai trabalhar sempre naquele ponto dele. Já o policêntrico, de vários eixos, ele já diminui, sempre vai ficar menor durante a fase de balanço. Quanto mais eixos, menor ele fica. Isso vai influenciar em outros parâmetros, né? Segurança, por exemplo. Só entender também, né, Matheus, o nosso joelho, o joelho fisiológico, ele é um joelho policêntrico, né? Ele não é um joelho monoeixo. O nosso joelho, quando você flexiona, ele vem para frente, depois ele volta. Então, Isso. tem uma articulação policêntrica, né? É por isso que eu falo que é muito importante entender a anatomia, né? Então, se a gente for olhar o fêmur, ele roda e desliza, né? Então, ele tem esse deslizamento, né? Que é como se fosse mais de um eixo, né? Acaba não sendo, mas ele dá a impressão de ter mais de um eixo. Sim. O funcionamento é como se fosse um policêntrico. Isso. Não, tá certo. Aí os tendões e a musculatura que vai segurar e que vai fazer essa tração e vai puxar ele para frente ou para trás, Isso. né? Bacana. Matheus, tem mais uma aqui. Como a tecnologia atual, como sensores e análise 3D, está revolucionando e análise da marcha em amputados? Como eu disse lá anteriormente, não só em amputados, né? Então, uma análise tridimensional, ela vai nos ajudar muito com a questão da otimização do desempenho. Então, nos atletas, se eu colocar um atleta correndo e analisar tridimensionalmente, isso vai me dar alguns dados que a nossa visão bidimensional, né, olhando no plano frontal ou no plano sagital, né, lateralmente, isso, a gente não vai ter nenhum desses parâmetros. E no amputado é a mesma coisa. Ele vai nos dar algumas informações que a gente não vê no dia a dia, né, na clínica, ali o paciente andando. Né? Vai nos mostrar se está tendo compensação ou não do movimento, como que está na fase, né, de balanço, por exemplo, a flexão do joelho. Isso influencia muito o componente em questão que ele está utilizando e como foi feita o alinhamento e os parâmetros, né, desse componente em si. Então, a análise 3D ela vem para nos auxiliar em qualquer tipo de informação que a gente não observa no dia a dia. Então, e muito fidedigna, né? Então, isso que é o importante. Utilizar a ciência para a clínica, né, na vida diária, ela é essencial para a gente ter uma boa... Desculpa. Acaba que enxerga aonde às vezes a gente passa despercebido aos nossos olhos, né? Então a tecnologia vem para ajudar nessa questão, né, Matheus? Com certeza. E cada vez mais, né? Então tá ficando muito tecnológico. Eu costumo falar às vezes que essa análise biomecânica, 3D principalmente, né, tridimensional, ela se assemelha muito ao que é utilizado em filmes, né? Então, aqueles os pontos refletivos, tudo mais. Sim. Então, que joga no software e faz aquele mapeamento, né? E fica mais fidedigno a análise da marcha, né? Com certeza, ela nos dá muito mais informações. Não, com certeza. Bacana. Matheus, tem mais uma pergunta aqui. Quais são os sinais de uma marcha compensatória e como eles podem ser corrigidos? Então, uma marcha compensatória, primeiramente, o paciente tem dor, porque às vezes, se ele tem dor, ele vai compensar. Né? Sim. Tá tendo algum desvio do membro em questão, tá tendo uma altura diferente de uns lados,
Então, por isso que eu falo, não precisa necessariamente da análise tridimensional, mas se a gente observar o paciente no plano frontal e no plano sagital, de lado, sim, a gente vai ter algumas informações, né, em relação à marcha. Por isso que eu falo, o alinhamento ele é importante tanto no estático quanto no dinâmico. O paciente parado ele tem que se sentir relaxado, ele não pode sentir que a prótese está levando ele para algum lugar, ou que o membro contralateral, né, o membro não afetado, que esteja sobrecarregado. Então, às vezes, ele pode estar jogando todo o peso de um lado. Então, a gente vai analisar, né, tanto no plano frontal quanto no plano sagital, se está tendo a altura diferente dos membros, queda pélvica, ou sim, então utilização da pelve para compensar um movimento que não está legal. sim. Então, tudo isso é muito importante. Observar o joelho, sendo um transtibial ou transfemoral, independe, a gente tem que olhar como está funcionando, como estão funcionando todas as articulações. No Lembrando global, que, né? Tem que olhar isso daí, né, Matheus? A gente tem que enxergar o paciente no global, não é como um só o todo, paciente, não só o joelho, ou só. Não, tem que ver o paciente caminhando por completo, né? com certeza. Lembrando que cada componente também vai ter um parâmetro diferente para a gente analisar. Né? Um pé mais simples, que ele não tem nenhum tipo de retorno energético, facilitação para rolamento, ele vai trazer um comprometimento maior das Sim, articulações daquele paciente. sim. Né? Então, assim, o componente ele também influencia, né, nesses desvios de marcha. Uhum. Então, Sim. é importante a gente entender a função do componente em questão que ele está utilizando, né? E também entender um pouco do alinhamento para trazer mais conforto para esse paciente. Né? É, Então, é tudo em questão. você tem que ter a base de tudo para você poder analisar a marcha no paciente. Então, você tem que entender desde essa parte fisiológica do paciente, né, o nível de amputação, tudo direitinho, o Anatomia, componente que foi prescrito, o componente que ele está usando, qual que é a melhor indicação. Então, não é uma coisa só de você analisar a marcha do paciente. Se você não tiver o conhecimento para nessas outras áreas, né, dificilmente você consegue fazer uma análise completa nesse paciente, né? com certeza. Até aconteceu recentemente, foi até engraçado no momento, estava na clínica e ajustando um paciente, fazendo alinhamento, e a paciente melhorou, estava sentindo uma dor lombar, melhorou, ela comentou, nossa, eu só queria fazer isso, saber fazer isso que você fez agora. Eu falei, olha, só fazer isso influencia em muita coisa. Tem que entender a anatomia, a função da musculatura, biomecânica, para então entender o que isso está te levando. Né? Qual alteração do alinhamento está te causando algum incômodo. Então, é muito minucioso. Sim. Eu costumo dizer que a gente precisa... Por isso que eu falo, eu aprendo todo dia um pouquinho mais, aprendo com os outros profissionais da área também. Então, é sempre uma troca, isso é muito legal. Mas por exemplo, lá na Bionicenter também, Matheus, eu quando estou fazendo uma análise de um paciente, alguma coisa, eu sempre chamo a físio junto comigo, os técnicos que trabalham comigo. Mas, gente, olha aqui que às vezes a visão de fora ou de outro ângulo enxerga melhor, a gente discute para poder chegar no melhor resultado para o paciente, né? E muitas vezes a gente está focando em algo específico e a gente não consegue olhar, né, de uma Sim, maneira mais aberta mais ali, global, né, né? mais É, global. né? Então, às vezes, duas cabeças pensam melhor que uma, com certeza, né? Sim, Então, a gente sempre vai ter uma ajuda nessa questão. sim. Matheus, tem mais uma aqui. Qual o papel do alinhamento da prótese na biomecânica da marcha de um paciente amputado? Primordial, manter o paciente em equilíbrio, né, relaxado, tanto na função estática, parado, quanto em Uhum. movimento. Né? Durante o movimento, ele não pode ter compensação muscular. Isso influencia também no conforto. E uma mudança mínima no alinhamento, ela vai influenciar na dor, na naturalidade do movimento. Então, às vezes, muito paciente fala, eu não tenho uma marcha natural. E realmente, isso pode vir do alinhamento também. Às vezes, as dores lombares, como eu falei anteriormente, estão muito relacionadas com o alinhamento. Uhum. Então, eu costumo falar, o alinhamento estático, o paciente parado, é uma coisa. Às vezes, ele está relaxado, está bem, está confortável, sem forçar os ligamentos ou a musculatura. Quando ele anda, aí já muda totalmente. Então, é necessário fazer... São três tipos de alinhamento. O alinhamento de bancada, sem o paciente estar com a prótese. Sim, O paciente estando com a prótese parado. Então, a gente vai sim. analisar no plano frontal e no plano lateral. E Uhum. depois o paciente em movimento. Dinâmica. Então, no dinâmico. Então, Pode mudar completamente completamente. do alinhamento de bancada, né? Mas é necessário passar por essas fases, Sim, né, esses passos, justamente para diminuir, no final,
o trabalho que a gente vai ter. Não digo que a gente vai trabalhar menos lá no dinâmico, ao contrário, às vezes a gente vai minuciosamente deixar ele mais otimizado possível. Sim. Mas fazendo o bancada bem feito, o static bem feito, facilita o alinhamento Não, dinâmico. bacana, beleza. Tem mais uma pergunta aqui também, Matheus. Como a musculatura residual e a força muscular influenciam a marcha de um paciente amputado? Até comentei isso, né, anteriormente, mas a falta de ativação ou força muscular durante a marcha, ela vai influenciar não só os amputados. Então, pega as pessoas não amputadas. Às vezes a gente olha aqui pessoal que a pelve cai, né? Que às vezes parece que está rebolando. Isso tem influência direta com um músculo, né? Um músculo que é o glúteo Sim. médio. Então, o glúteo médio, ele estabiliza a pelve. Né? A partir do momento que começa a ter a queda pélvica, que a gente chama de movimento de Trendelenburg, né? Isso, em termo mais técnico, isso vai influenciar e não é somente, às vezes, fraqueza, mas é falta de ativação muscular. Sim. Então, tudo isso, obviamente, junto com o terapeuta, uma equipe multidisciplinar, a gente vai conseguir focalizar nessa falta de ativação ou falta de força muscular do paciente. E como eu disse também anteriormente, o nível de amputação também vai influenciar. Quanto mais curto o membro residual, menos musculatura ele tem. Isso vai influenciar também na ativação, no arco de movimento, na suspensão, né? Dependendo da prótese que a gente está utilizando, isso também vai influenciar. Sim. Por isso que é bem minucioso. Né? Então, desde a avaliação inicial de qual componente protético a gente vai indicar, desde a pré-protetização até a fase final. Então, é muito minucioso. Então, às vezes, uma falta de ativação, né, vai influenciar no movimento compensatório que vai causar dor, desconforto, diferença na cadência, uma marcha que não é natural. Sim, sim. Bacana. Matheus, tem um monte de pergunta do pessoal aqui. Deixa eu começar aqui. No alinhamento da prótese, a prótese tem que ser menor ou maior do que a altura do paciente, para facilitar a marcha numa amputação acima do joelho? Comumente, né, às vezes, muitos técnicos, eles costumam inicialmente deixar a prótese ela mais curta para facilitar o movimento. Mas a recomendação é que ela esteja sempre no mesmo nível, né, para não haver compensação. Porque uma prótese maior vai ter compensação do quadril, né, do joelho do lado oposto. Então, isso pode influenciar até em lesão, osteoartrite, alguma lesão ligamentar ao longo do tempo. Então, a recomendação é que sempre se mantenha no mesmo nível. Mas, no início, para facilitar um pouco a marcha, às vezes o pessoal deixa um pouquinho mais curto. Isso vai muito do técnico também e do terapeuta que está acompanhando o paciente. Vai muito também da particularidade daquele paciente em questão. Né? Se ele tem uma fraqueza muscular ou não maior que os outros. Então, assim, tudo tem que se analisar realmente com muito cuidado. Às vezes, né, Matheus, tem um paciente que usa prótese há muitos anos, usou aquela prótese muitos anos baixa. Quando a gente acerta o alinhamento dele, ele sente incômodo e não consegue andar direito, né? Eu falo que assim, para os meus pacientes lá, a gente sabe todos os parâmetros, né? Olha, a linha do ombro, a linha das mãos, a linha do... Né? Então a gente analisa tudo isso. Mas eu falo que sempre o veredito final também é a paciente, né? Quem vai usar prótese é ele, não sou eu. Né? Então, se ele prefere prótese um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, é o paciente que vai me dizer isso daí também. Né? Principalmente o paciente já usa prótese há muitos anos. É uma coisa que a gente tem também, não é só a gente analisar, né? O trocar informação com o próprio paciente é primordial para conseguir ter um resultado melhor para esse paciente também, né? Com certeza. Eu acho que é importante a gente sempre orientar, né, qual que é o certo, né, qual que é o melhor indicado para aquele paciente, mas a decisão final é dele. Né? Ele vai ser o usuário. Não adianta a gente querer deixar do jeito que a gente gosta. Né? Olhar e falar, não, tem que ser assim. Não, acho que, obviamente, necessita de um meio termo. E, às vezes, orientar o paciente realmente do que isso pode trazer para ele futuramente. Sim. Então, a prótese menor, o que vai acontecer futuramente? Ele vai ter uma compensação da musculatura das articulações e pode influenciar um desgaste, numa lesão futura. Sim. Então, é importante a gente sempre manter o paciente informado. Sim. Em relação a isso. Com certeza. Matheus, tem uma pergunta aqui, assim, pode falar sobre integração?
qual o joelho indica para quem quer fazer a caminhada e pedal, né? Quer falar sobre a integração? Quer que eu fale um pouquinho? O que você prefere? Vou falar um pouquinho. Uhum. É muito também delicado esse ponto. Atualmente, as osseointegrações, essas cirurgias, né, que é a inserção de um componente, de uma haste de titânio, né, dentro do osso, né, e ela vai ficar exposta. Então, é sempre um risco. Né? Atualmente, no Brasil, é um critério de exclusão. Sim. Né? Então, é o paciente que ele não se adaptou ao encaixe, é o paciente que ele tem uma dificuldade de utilizar encaixe. Então, assim, são várias questões que ele não consegue usar o encaixe tradicional. Aí ele pode ser elencado, né? Ele pode ser um paciente para osseointegração. Então, tem que ser muito minucioso, é muito cuidadoso, né? Tocar nesse ponto. Então, às vezes, muitos pacientes, eu quero fazer, como, né, não é assim que funciona, pelo menos ainda no Brasil. Né? Então, é necessário você ser um critério de exclusão, você não ser capaz de utilizar a prótese, ter dificuldade do encaixe, para posteriormente fazer a osseointegração. Em relação ao componente, né, o joelho, isso também vai influenciar. Né? Como eu disse anteriormente, a indicação do componente protético, ela envolve diversos parâmetros. Nível de atividade do paciente, peso, qual que é a intenção dele realmente, né? No futuro, às vezes é um paciente que ele só quer uma prótese para colocar, andar em casa, talvez sair um pouquinho para fora de casa, mas não necessariamente um uso extremo. Então, tudo tem que ser minuciosamente avaliado. E mesmo paciente com osseointegração, né, Matheus, quando a gente faz lá o paciente osseointegrado, né, quando sai a haste intramedular ali para fora, que a gente vai prender os componentes ali, até os adaptadores que a gente tem que colocar após osseointegração, eles têm que seguir o alinhamento específico das características do joelho, do componente. Sim. Né? Então, o joelho não vai funcionar. Então, se tem uma linha de carga ali que passa no trocânter maior do fêmur, ele tem que passar no centro do joelho. Se você não coloca um adaptador ali que faça essa linha de carga passar, mesmo o paciente não tendo encaixe da prótese, o joelho não vai funcionar direito. Né? Então, a biomecânica se aplica também no osso integrado. Por isso que é importante, mais uma vez, conhecer não só a anatomia biomecânica, entender disso, entender o componente protético que você está colocando. Cada componente ele tem uma recomendação para alinhamento, diferente dos outros. Então, cada marca, uma é diferente da outra. Na mesma marca, tem joelhos que são alinhados de uma maneira diferente da outra. Então, tudo tem que ser analisado. Não, ótimo, ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. Existem escalas específicas para avaliação do amputado? Sim, a gente utiliza, né, os níveis K, né, no Brasil, o nível K. Então, desde o paciente que vai andar somente em casa, ele vai ser um deambulador interno, até o extremo, né, o paciente que ele vai utilizar a prótese como uma solução esportiva, por exemplo. Então, cada paciente ele é dividido de uma maneira. Por isso que a avaliação do profissional na área é sempre muito importante. Às vezes, atualmente, né, no tempo de internet, o pessoal às vezes é muito imediatista em relação à informação. Eu sou um transfemoral. O que eu preciso do joelho? Qual que é o melhor para mim? Por isso que eu falo, às vezes o componente mais tecnológico, mais caro, às vezes não é o indicado para aquele paciente. A avaliação do profissional na área é muito importante. Sim. Não, com certeza. Essencial, né? Essencial. Essencial. Eu canso de ver pacientes lá que chegam lá para mim, eu quero esse joelho aqui porque eu vi que ele é eletrônico, que ele sobe escada, ele é a prova d'água, mas às vezes não é indicação para o paciente. Apesar de ser o joelho às vezes os mais caros que tem no mercado, muitas vezes não vai ter a função que o paciente espera. Né? Depende do tamanho do corpo, depende do sistema de fixação dessa prótese, da idade, principalmente do nível K, né? Nível K, com certeza. Se você não adianta ser o mais caro, não é o mais caro que vai te fazer andar melhor. Né? Então, como eu havia comentado dos eixos do joelho, né, anteriormente, um joelho eletrônico, normalmente ele é monocêntrico. Né? Então, às vezes um paciente mais idoso, que tem uma dificuldade em deambulação, às vezes tem a fraqueza muscular que facilita a queda pélvica, às vezes ele vai trupicar, né? Ele vai dar aquele tropeço durante a fase de balanço. Então,
às vezes não é indicação realmente, né? A gente tem que, às vezes, tem que privar, você tem que privar muito mais pela segurança do que pela mobilidade do paciente. Então, nem sempre o mais caro é o melhor indicado, né, Matheus? Eu costumo falar, né? Até comentei isso. A segurança, para mim, é o ponto primordial. Uhum, Talvez a segurança ela venha antes do conforto. sim, Né? Claro, tudo é necessário, ter o conforto, ter a questão estética, né? Tem muitas pessoas que são preocupadas com a estética, com a aparência da prótese. sim, Né? Então, isso também é importante. Então, a gente tem que sim. analisar a função, a estética, mas, acima de tudo, segurança. Tá. Tem mais uma pergunta aqui. Nos pacientes vocês fazem avaliação de força com handheld? É, o dinamômetro de mão, né? Sim, aham. Eu acho que não tem a necessidade da utilização do dinamômetro de mão. A não ser que a gente queira realmente ter uma análise qualitativa e quantitativa. Então, Uhum, às vezes, no início da reabilitação, o paciente estava de uma maneira, às vezes ele está, agora no final da proteção, está de outra. Ele vai dar uns parâmetros, obviamente, muito fidedignos para a gente. sim. Mas, não necessariamente, a gente precisa utilizar esse dinamômetro de mão para essa avaliação. Às vezes, somente o teste, né, muscular ali, Força ele já... muscular, consegue prever. Isso. Porque o paciente ele ter um pouquinho de força já significa que a gente pode melhorar aquela força dele. Uhum, Então, a gente não precisa ter um número específico, ali uma quantia específica de força para protesar. Não, a gente tem sim, que preparar o paciente para a protetização. sim, Né? Então, é obviamente uma análise legal ter o dinamômetro de mão, mas não é necessário. sim. Não é extremamente Não necessário para você. é extremamente... Não, bacana. Tem mais uma pergunta aqui, ó. E sobre a dor do membro fantasma? Quais são as últimas abordagens do nível fisioterapêutico? Sempre, né, a dor fantasma, a hipersensibilidade, ela há diversas maneiras de tratar, mas numa clínica vai sempre tratar com a dessensibilização do Sim, membro. Então, utilizar diferentes texturas, desde uma esponjinha até uma bucha, ou até a massagem da região. É o que eu falo, não é uma receita de bolo. Então, às vezes, a gente observa o coto, né, o membro residual, ele é muito parecido com o do outro, mas, às vezes, internamente, tem neuromas, tem pontos dolorosos, sim, até a sutura, né, que foi feita, a técnica utilizada durante a cirurgia, tudo isso influencia. Então, a abordagem ela ainda continua sendo a dessensibilização do membro residual e a níveis um pouquinho mais avançados, para a questão do córtex, né? Porque, entrando um pouquinho no assunto mais específico, né, no córtex, a imagem do nosso corpo está lá sempre. tá, Então, mesmo que o membro não esteja lá, no córtex, a gente tem a representação desse membro. sim, Então, também é necessário trabalhar a nível cortical, sim. não somente periférico, né? Uhum. E tem muita abordagem aí que vai na parte desde farmacológica, né, de, Com de, de medicamento, certeza. Neuromoduladores. tem as massagens proprioceptivas, existem as terapias de espelho, né? Eu tive pacientes que fizeram abordagem com acupuntura. Então, assim, tem diversos tipos e até questão de hipnose eu já vi sendo usada para diminuir a sensação fantasma do paciente, né? Então, Eu acho que está bem diversificado, né, Matheus? se tratar de um paciente, seja ele amputado ou não, depende da causa, a gente tem que tratar multifatorialmente, né? Várias coisas acometem aquele paciente. Sim, Então, sempre é necessário. Eu gosto muito da medicina alternativa também, holística. Pacientes às vezes levam para o lado espiritual, não. Tudo isso influencia, porque o paciente ele tem que se sentir bem. Né? E a sensação de estar bem é aqui. Né? Então, o que influencia aquele paciente? Ele é espiritual, não é? Ele acredita ou não? Então, eu acho que o que você fizer que possa ajudar é válido. a conexão que você vai fazer com o paciente, o que ele vai fazer com o tratamento também influencia nessa parte, né, Matheus? Com certeza. Tá. Tem bastante pergunta aqui, Matheus. Como deve ser a introdução da marcha protetizada numa criança que nasceu sem os membros inferiores? Mais uma vez, é necessário analisar qual o nível de Sim, amputação sim, dessa criança, qual a
facilidade que ela tem ou não para adquirir, para resistir à descarga de peso. Sim. Né? E isso vai ser analisado pelo fisioterapeuta e pelo técnico ortopédico. Né? Então, mais uma vez, é necessário a avaliação minuciosa do paciente. Até, Respeitar cada fase. até se for preciso fazer uma abordagem cirúrgica nessa criança para poder receber a prótese, tudo tem que ser analisado, O que é né? muito comum, né? Sim, Às vezes tem às vezes um membro residual ali, mesmo sendo congênito. sim, Então, é necessário às vezes fazer uma abordagem cirúrgica, sim, né? Pode ser. Então, é necessário a avaliação de um profissional sim. na área. Não, bacana, bacana. Lá assim, a gente analisa todos os pacientes. Quando é preciso, quando é indicado fazer uma reabordagem cirúrgica nessa criança, né, eu sempre falo para a mãe, eu falo, ó, na minha opinião, para a gente conseguir protetizar, teria que fazer isso daqui, vai passar para um médico. E escute a opinião de mais profissionais. Né? Até Sempre. porque quando você faz uma reabordagem cirúrgica no paciente, você não tem arrependimento. Né? Falar, eu quero de volta aquele pezinho que não tem mais, não tem como. Então eu sempre falo, escute mais de um profissional, escute a opinião de mais um profissional e para você poder tomar a decisão, né? E a decisão também, né, Matheus, nessa questão do congênito da criança, né? Muitas vezes você faz uma abordagem cirúrgica numa criança de um ano e meio, é diferente do que se tiver abordar cirurgicamente essa criança com 10 anos, 11 anos de idade, quando está cognitivo já completo, né? Então, o aspecto psicológico influencia muito nessa hora também, né? Até a questão fisiológica, anatômica. Então, às vezes é um membro que ele vai, com o passar do tempo, ele vai se encurtar mais, né, por conta de como está a anatomia local ali. Sim, Então, cada caso é um caso, é necessário avaliar sim, realmente e buscar informação. sim. Buscar informações de outros profissionais da área, realmente entender tudo aquilo, toda aquela patologia. Tá, bacana. Matheus, mais uma aqui. Como prevenir ou tratar as dores do coto em membros inferiores, quando protetizado em curto e médio prazos? É um pouco relativo, né? Mas as dores, elas são multifatoriais. Elas Sim, podem estar vindo, às vezes, de uma pressão aumentada, ou pode estar vindo de um espaço do encaixe, que às vezes não tem contato do membro naquele ponto. Pode ser um neuroma, né, algo particular daquele paciente. fisiológico do paciente, né? Alinhamento Sim, também, né? Então, isso também influencia. Às vezes, a maneira que está alinhado está forçando demais o membro daquele paciente, seja o joelho, seja o quadril, independente do nível de amputação. Mais uma vez, é necessário analisar tanto o encaixe quanto o alinhamento. justamente. Então, e ver se a dor da pessoa é algo a ser tratado ali na clínica ou se ela realmente vai precisar de um medicamento, de uma Sim, alopatia, né, sim, para auxiliar. sim. Não, ótimo. Matheus, tem mais uma pergunta aqui. Uma órtese que não gera um gasto calórico mínimo pode ser maléfico para o fortalecimento da musculatura? Eu Repete também, mais uma vez, ficou capciosa. uma órtese que não gera um gasto calórico mínimo pode ser maléfico para o fortalecimento da musculatura? Acho que não necessariamente, Não né? necessariamente, porque às vezes a pessoa não sentir o membro trabalhando não significa que ela não está utilizando, Sim, significa que ela não está compensando. Então, assim, isso é bom a princípio, né? também. Ela não sentir o incômodo, significa que ela não está compensando. Então, não precisa sentir o incômodo, sentir a musculatura, não necessariamente. Principalmente na questão das órteses, né, Matheus? Eu acredito que assim, quanto mais leve for para o paciente, menor vai ser o gasto energético desse paciente na hora de deambular, por exemplo, Com né? certeza. E os componentes em questão, né? Justamente, Quais componentes ele está utilizando? justamente, Então, justamente. também vai ser algo a analisar. Não, bacana, beleza. Tem mais uma aqui, Matheus. O paciente que faz uso de uma prótese para amputação transfemoral pode fazer uso de uma prótese por quantas horas diariamente? O esperado é que ele possa passar o dia todo com a prótese? Depende também do nível
que aquele paciente está na protetização. É recomendável, no início da protetização, que o paciente vá fazendo uso gradual da prótese, até chegar ao ponto que ele vai utilizar o dia inteiro. Então, vai chegar um momento que o paciente vai utilizar o dia inteiro sem incômodo. Mas também é necessário analisar as particularidades de cada indivíduo. Às vezes é um indivíduo que tem uma dermatite, né, tem uma questão pessoal, né, de pele. Então, se ele ficar o dia inteiro fechado ali, vai facilitar essa dermatite, né, essa questão de pele dermatológica. Então, até isso influencia. Mas, com o tempo, espera-se que o paciente utilize o dia inteiro sem incômodo. Mas, e também, Matheus, eu falo que a gente também tem que olhar o nível K desse paciente. Se é um paciente K1, K2, ele vai ficar menos tempo com essa prótese durante o dia, não vai com utilizar. certeza. Não um paciente K3, K4, a gente espera, né, que ele consiga usar essa prótese durante todo o dia, desde que ela não incomode, desde que ele faça a reabilitação real desse paciente, né? O paciente ele tem que, quando ele vai começar o trabalho, ele não vai colocar a prótese lá 7 horas da manhã, vai tirar às 8, 9 da noite, né? Ele pode até chegar nesse nível, mas leva um tempo, né? Então, eu falo que realmente é o que você falou, tem que ser gradativo o uso dessa prótese. É muito comum, às vezes, no início do tratamento, da protetização, o paciente ele vai utilizar 1 hora lá na clínica e vai incomodar. Vai doer a musculatura, vai doer o coto, né? A questão do apoio, né? A descarga de peso também vai incomodar. Então, é um processo, realmente reaprender a andar. Sim. Então, a gente tem que respeitar cada passo, cada fase da reabilitação. Mas espera-se que, ao longo dos anos, o paciente utilize cada vez mais ao longo do dia, sem incômodo, mas respeitando a particularidade individual, né, dessa pessoa. Se ela tem algum comprometimento dermatológico ou não, muscular, encurtamentos, tudo isso vai influenciar. Não, com certeza. Matheus, tem uma pergunta aqui de uma paciente. Eu sofri uma amputação recentemente. Ainda estou com os pontos. Qual o melhor momento para iniciar a protetização? O momento que ela está agora, é importante a gente fazer o pré-protético. Então, Sim. trabalhar a decência, né, essa questão cicatricial, encurtamento, então, contratura, se tem ou não. E é necessário que retire os pontos para começar a protetização, né? Então, sim, às vezes, muito paciente ele está um pouco ansioso, quer protetizar logo, mas a pré-protetização é tão importante quanto, né, preparar o membro para receber a prótese, né? Então, aquela sutura, ela tem que cicatrizar bem, tem que sair todos os pontos e não pode ter aderência cicatricial, porque isso também vai influenciar. Então, assim, respeitar realmente cada fase, né? Aproveitar cada fase. Eu sei que as pessoas querem, né, o mais rápido possível voltar a ficar de pé. Mas assim, Matheus, é necessário respeitar essas fases iniciais também. Tá. Não, bacana. Beleza. Matheus, olá. Olá, boa noite. Muitos pacientes atendidos pelo SUS encontram dificuldades para usar o EasyFit, que é aquele saquinho de vestir a prótese no encaixe transfemoral, principalmente idosos. Existe alguma alternativa viável? Algum sistema de suspensão? Existe, né? O liner é uma opção que veio para ajudar muito, né? Tanto os pacientes transtibiais quanto os transfemorais. É necessário analisar também esse paciente, fazer uma avaliação minuciosa, bem feita, para indicar qual é o melhor sistema de suspensão. Sim. Mas o liner, ele realmente é um componente da prótese que ajuda muito, né? Traz conforto, traz um alívio para a pele também do paciente. Então, às vezes, como eu disse, o paciente tem uma dermatite, tem algo que ele vai incomodar, o liner ele vai ajudar. Então, o EasyFit, né, o contato direto, né, utilizando essa prótese, tem muito paciente que gosta, é acostumado, não quer trocar para liner. Sim. Mas o paciente que ele está iniciando o processo de protetização, ele sempre vai ser favorecido pelo uso do liner. Mas isso, obviamente, mais uma vez, tem que ser analisado, feita uma avaliação minuciosa para indicar quais os melhores componentes. E hoje também, né, Matheus, tem alguns sistemas aí que facilitam demais, né? O sistema Connect hoje novo da Ósseo, onde você veste online no sistema de pino, você abre o encaixe, o paciente encaixa mais fácil ali, conectou no pino, tá uma fixação ali forte, ele sabe que não vai desconectar e depois disso ele consegue fechar o encaixe
Então, assim, hoje a tecnologia vem para ajudar não Muito. só no conforto, mas para facilitar a vida do paciente. Realmente, um idoso para vestir uma prótese é muito mais complexo com esse fit, porque ele tem que ficar de pé, colocar o Isso. peso, você tem um equilíbrio, não está legal, ele tem perda de força muscular, às vezes tem que se apoiar em alguma coisa, então você precisa de ajuda para alguma coisa. Então tem que pensar na avaliação, a gente vai fazer a indicação do sistema de encaixe da prótese, eu falo que assim, gente, seja via SUS, seja via INSS, seja no paciente particular, a indicação dos componentes corretos ali, não só para a pessoa, a gente não é pensando na pessoa andar só no dia a dia, mas para ele vestir essa prótese. Se ele mora sozinho, se ele não mora sozinho, se tem alguém para ajudar, se não tem ninguém para ajudar, né? Então, na hora de fazer a indicação dos componentes, isso tem que estar em mente também, né? E a gente sabe que no começo, por exemplo, o Easy Fit, né, o contato direto, o saquinho para puxar a prótese, a gente sabe que às vezes no início o paciente ele não vai conseguir soltar o peso, colocar direito, ele vai colocar 3, 4 vezes até conseguir colocar de uma maneira adequada. Então, realmente, o Connect que você comentou, ele é um sistema totalmente ajustado. O paciente ele consegue colocar sentado, então ele não precisa descarregar peso, ele vai ver o pino entrando ali no buraquinho e vai fechar a alavanca, né? Sim. É um encaixe que pode ser também ajustado posteriormente pelo técnico. Então, o paciente perdeu o volume, pode diminuir a tensão fechando esse encaixe. Então, é Sim, uma ótima opção sim. para quem busca também essa versatilidade ao longo do dia. Não, com certeza. Matheus, tem uma última pergunta aqui Boa noite. Pensando em pé dinâmico e articulado, qual seria a melhor opção para o paciente transtibial? Eu queria comentar sobre esse ponto, inclusive. Eu pensei posteriormente e não falei. Pé articulado para transtibial nunca deve ser indicado. Né? Então, depende. Esse é um pé que não deve ser indicado para transtibial, o pé articulado. Ele sempre vai estressar as articulações do joelho, os ligamentos, vai comprometer também a musculatura, porque o paciente vai acabar compensando o movimento. Então, pé articulado para transtibial, nunca. Então, ainda, infelizmente, a gente vê muito por aí. Né? Às vezes, como eu falei, é necessário fazer uma avaliação minuciosa para indicar o melhor componente para aquele paciente. Então, às vezes, é muito comum a gente ver paciente transtibial utilizando o pé dinâmico. Então, não é recomendável, em Tá. hipótese alguma. Tem muita coisa também, né, Matheus? Assim, antigamente não se tinha muita opção. Às vezes era um pé Não. sábio, um pé dinâmico ou um pé articulado, né, antes da linha de carbono, né? A gente sabe que o pé articulado, por exemplo, são pés para pacientes K1, K2. Você não vai colocar num paciente mais dinâmico. Então, assim, tem diversas questões aí que realmente, assim, interferem nisso daí. Não tem como a gente dizer qual pé é indicado sem avaliar o paciente, né? Com certeza. Mas eu já costumo dizer, pé articulado para transtibial, Tá nunca. certo. Não, Mas, beleza. é, mas é, é uma dúvida comum, porque o pé articulado ele tem um movimento a partir do momento que o Sim. paciente pisa no chão, Uhum. né? Então, nos leva a crer que é um pé melhor. Ele tem movimento, mas nem sempre. Hoje, a tecnologia que a gente tem, né, com as fibras de carbono, até a fibra de vidro, né, cada componente ele tem uma particularidade diferente. Então, a fibra de vidro ela tem mais maleabilidade, então ela vai dar mais conforto. A fibra de carbono ela acumula mais energia para ajudar no movimento, então ela tem um retorno energético maior. Então, Sim, os componentes hoje em dia, eles ajudam muito. Então, não precisa ter o pezinho articulado lá, que olhando, ele tem um movimento, é melhor. Não necessariamente. sim. Por isso, Realmente, mais uma vez, é importante uma avaliação de um profissional na área. sim, é a indicação correta desse paciente. Matheus, agradeço imensamente, acho que esclareceu um monte de dúvida aí. Eu aprendi bastante aqui hoje também, né? Obrigado, cara, de você estar aqui. Eu vou dar só mais um recado para o pessoal aqui. Então, pessoal, se inscrevam no nosso workshop, que vai ter no dia 3, 4 e 5 de junho, né? No link da BIOS aqui do Instagram da Bionicenter. Tem lá para você se inscrever, né? Então, assim, a gente convida sempre profissionais aqui de gabarito que vão sempre enriquecer com as experiências, né? E com tudo isso, eu acho que é muito importante. Matheus, muito obrigado, cara. Mais uma vez agradeço mesmo de coração ter participado aqui com a gente. Quero deixar um abraço em todos aí que participaram, que estiveram até agora aqui com a gente também.
você quiser dar um recadinho final para o pessoal aqui também, Matheus. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de participar aqui, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do meu conhecimento. Como eu disse, né, isso está em constante mudança para mim, todo dia aprendo um pouco mais. Eu sempre tenho a troca com os outros profissionais também, isso é muito enriquecedor. Então, agradeço, Anderson, a oportunidade. Agradeço o pessoal também que mandou a pergunta, tudo. E quem quiser me seguir, conversar depois, posteriormente comigo, fiquem à vontade, pessoal. Isso aí. Matheus, mais uma vez, obrigado, cara. E, pessoal, um abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso workshop aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode contactar direto o Matheus aqui no Instagram dele. Se não conseguirem, manda aqui para a gente passa para o Matheus ou mando o link do Instagram dele aqui também, tá bom? Obrigado e boa noite a todos Obrigado, aí. pessoal. Obrigado, cara. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.